Olá, começa agora o Brasil Eleitor e tem visita inédita nesta edição. Pela primeira vez, o programa Eleitor do Futuro chega em uma escola indígena. Como vereadora, vou trazer cursos de informática para a comunidade. TRE de São Paulo inaugura posto da Justiça Eleitoral com capacidade para atender 1.000 eleitores por dia. E qualquer eleitor da capital paulista, independentemente da região onde mora, pode procurar os serviços desta unidade. Novidade também no período de exibição das propagandas partidárias. É permitido fazer a crítica política ela é bem-vinda nesse espaço. Saiba o que pode deixar uma pessoa fora da disputa eleitoral. O governador ou prefeito que tem o seu mandato cassado, então vai se impor uma inelegibilidade de 8 anos depois, da condenação. E no Rio Grande do Norte, tem biometria e exposição itinerante da história do voto. Com essa exposição, eu fiquei sabendo, fiquei por dentro de tudo da eleição. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. E a gente abre o programa com uma reportagem que mostra a visita inédita do projeto Eleitor do Futuro a uma comunidade indígena. O trabalho é do TRE de Roraima em parceria com o Unicef. A gente dividiu essa visita em 2 partes. A primeira reportagem você acompanha agora. Saindo da capital Boa Vista, vamos percorrer 30 quilômetros de asfalto e mais 20 de estrada de chão. Outro desafio é o rio Urariquera. Na travessia do rio encontramos o seu Cleudson, barqueiro que tem 4 filhos. Um deles é a Nayara. Ela tem 11 anos e é candidata a vereadora mirim do programa Eleitor do Futuro. Ficar contente que ela aprendeu alguma coisa e ter a noção de como é que funciona a política, né? Seguimos viagem debaixo de muita poeira, atravessando pontes de madeira. As savanas de Roraima são de perder de vista. Os alunos são de comunidades indígenas próximas: Mauxi, Comunidade Ilha, Bom Jesus, Milho e Comunidade Agã. A preservação da cultura por aqui ainda é forte e marcante. Os jovens indígenas ficam de olhos atentos durante toda a explicação do projeto. A ideia de trazer o programa para comunidades indígenas foi um compromisso firmado pelo TRE de Roraima com o programa Cidadania dos Adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Um dos pontos do programa Eleitor do Futuro é a organização de uma eleição entre os participantes. E os estudantes da aldeia levaram a campanha a sério, ensaiaram as propostas e fizeram cartazes. Nesta sala está a chapa 89 da Tecnologia da Informação. Aqui, a professora ensina o passo a passo dos procedimentos que serão adotados na campanha política. Esse voto não é só 10 a 15 anos que não figuram ainda como eleitores, mas isso tudo é para levar para dentro da escola o que é de fato votar. O que significa você chegar lá e dar o voto para alguém? Então a gente leva para dentro da escola de forma bem lúdica, didática. Isso mostrar para os alunos o que é uma democracia, o que é viver de fato. Qual a responsabilidade que nós temos a partir do momento que eu digo para alguém: ei, você vai ser o meu vereador, você vai ser o meu prefeito, minha prefeita, presidente, etc. E hoje é dia de gravação da propaganda eleitoral deles. Os estudantes têm o desafio de defender as principais propostas de cada chapa. E tá tudo na ponta da língua. O Partido da Educação tem como propostas Transportes escolares adequados para os alunos. É claro que a timidez atrapalha um pouco. Esqueci. Mas não tira o brilho da brincadeira, que é levada a sério. fazer a coleta seletiva na escola, Organizar uma mini horta comunitária. Melhorar a limpeza da escola. Lembram da Nayara, a filha do barqueiro? Pois é, ela se deu bem na gravação da propaganda eleitoral. Vou trazer cursos de informática avançada para a comunidade. As professoras aprovaram o projeto. É uma coisa nova que traz para eles o quê? Para eles aprender no futuro, não jogar seu voto fora, né? E votar em propostas mesmo que vai valer a pena.
Uma oportunidade única, né? Nossos alunos hoje participar desse processo eleitoral, né? Como eles hoje em dia são o futuro, né? Eleitores, né? Que vão estar avaliando, né? Nossos representantes mais adiante que vão vir, né? A nossa comunidade também, né? Está muito empenhada, né? Se empenhou também a comunidade escolar com esses alunos, e eu acredito que sim, está sendo de grande importância, né? Trabalhar com nossos alunos indígenas esse processo. Para o gestor da escola, receber o projeto Eleitor do Futuro na comunidade é sinal de que a inclusão indígena é uma realidade. Ainda bem que a gente já começou com esse primeiro passo do TRE para que nós possamos entender ainda mais o que é política, né? Com esse passo do Eleitor do Futuro, é bem grande a possibilidade de uma inclusão muito mais efetiva. Prova disso é o entusiasmo dos estudantes indígenas que aprenderam um pouco mais sobre cidadania. Eu, como vereadora, vou trazer cursos de informática para a comunidade, fazer um laboratório de pesquisa, trazer aulas de arte e cantos para todos. No próximo bloco, o novo posto da Justiça Eleitoral em São Paulo tem capacidade para atender 1.000 pessoas por dia. Eu volto em instantes. A inauguração de um novo posto da Justiça Eleitoral em São Paulo vai facilitar e muito a vida dos eleitores da capital. O local tem capacidade para atender até 1.000 eleitores por dia. Fica no centro da cidade, em frente a uma estação do metrô e num cartão postal de São Paulo. Dá só uma olhada. Este é o Vale do Anhangabaú, um dos pontos turísticos do centro de São Paulo. No século XIX, essa região era ocupada por uma grande plantação de chá. Por isso, o primeiro viaduto da cidade, inaugurado em 1892, ganhou o nome de Viaduto do Chá. Na década de 50, já com o rio Anhangabaú canalizado, surgiram os prédios e muitos carros ao redor do vale. A partir da segunda metade dos anos 1940, o Vale do Anhangabaú assume um espaço na polis paulistana de manifestação política coletiva. Nos anos 1950, tivemos a ocorrência de vários comícios envolvendo os dois grandes protagonistas da política daquele momento, Adhemar de Barros e Jânio Quadros, que em épocas eleitorais se revezavam naquele espaço nos grandes comícios realizados. O Vale do Anhangabaú foi o local escolhido para abrigar um novo posto de atendimento da Justiça Eleitoral. É o maior do estado de São Paulo, tem capacidade para atender 1.000 pessoas por dia. E qualquer eleitor da capital paulista, independentemente da região onde mora, pode procurar os serviços desta unidade. E chegar aqui é super fácil, tem uma estação de metrô na porta. O posto foi aberto pela Justiça Eleitoral para acelerar o recadastramento biométrico e desafogar os cartórios eleitorais. A cidade de São Paulo tem quase 9 milhões de eleitores, 20% já foram recadastrados biometricamente. O posto de biometria Anhangabaú tem 45 funcionários, 33 guichês, 8 de atendimento preferencial. A entrada tem acesso para deficientes. O funcionamento é provisório, vai até o mês de maio. A professora Maria Lúcia aproveitou a ida ao médico para passar no novo posto. Eu achei maravilhoso, rápido, prático e as pessoas são maravilhosas aqui no atendimento. O eleitor pode procurar o posto do Anhangabaú para tirar o título pela primeira vez ou pedir a transferência de domicílio, por exemplo. Mas quem quer apenas fazer o recadastramento biométrico deve agendar o atendimento. O eleitor entra no site do TRE, escolhe a nossa unidade e agenda um dia e um horário que ele deseja.
Este ano, a cidade de São Paulo ainda não vai usar a identificação biométrica nas eleições, mas o eleitor já pode fazer o recadastramento e evitar filas no futuro. É importante porque em breve será obrigatório, então é importante que o eleitor antecipe a saída ao cartório eleitoral, ao posto para fazer a biometria. Então todos aqueles eleitores que procurarem agora a Justiça Eleitoral para fazer o título pela primeira vez, para transferir o seu domicílio eleitoral, eles já sairão biometrizados. Para as eleições municipais de outubro, o período de exibição da propaganda partidária no rádio e na TV será menor. Caiu de 45 para 35 dias. Mas antes de colocar a propaganda no ar, os partidos precisam cumprir algumas exigências, como a entrega de documentos à Justiça Eleitoral. A regra faz parte da reforma eleitoral, aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional. Candidatos e partidos políticos usam o rádio e a televisão para convencer os eleitores sobre suas propostas e planos de governo. Essa propaganda partidária é um excelente instrumento que a legislação deu aos partidos políticos para que eles possam arregimentar, ao difundir suas ideias, seus programas, seus feitos, né? É uma excelente oportunidade para que eles possam conquistar novos filiados. Para evitar abusos que prejudiquem o eleitor, a legislação eleitoral estabelece regras para a transmissão das propagandas. O prazo para pedir as inserções no rádio e na TV é uma das exigências a serem cumpridas. Para veicular a propaganda partidária este ano, por exemplo, as legendas tiveram até o dia 1º de dezembro do ano passado para entregarem o requerimento à Justiça Eleitoral. O partido não fizer o requerimento à Justiça Eleitoral, no ano seguinte, ele não tem a veiculação. Essa é a única e mais importante, né, restrição que o partido sofre. De acordo com a nova lei eleitoral, as inserções no rádio e na TV devem ser veiculadas entre as 7h30 da manhã e as 10 horas da noite. E as propagandas em bloco têm horário específico. As transmissões devem ocorrer nas quintas-feiras. O máximo diário são 10 inserções de 30 segundos ou de 5 minutos cada. E a regra é clara: a legenda com até 9 parlamentares no Congresso Nacional vai ter o direito de veicular inserções de até 10 minutos no semestre, desde que tenha feito o requerimento à Justiça Eleitoral. Já as siglas que elegeram 10 ou mais têm um tempo maior, 20 minutos semestrais. É óbvio que o tribunal trabalha com a probabilidade das quintas-feiras estarem todas ocupadas e por isso tem precedente, a Justiça Eleitoral já enfrentou essa situação, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em que ocupou a terça-feira também. Então, tendo o precedente, não vejo nenhuma dificuldade em que possa ser compatibilizado dessa forma, e que essa regra seja excepcionada. Mas não basta apenas entrar no ar. É preciso ter cuidado para não descumprir o que determina a legislação eleitoral. É proibido, por exemplo, ridicularizar qualquer candidato, partido ou coligação. Essa mídia ela não pode conter, por exemplo, a participação de filiados a outras legendas. Essa mídia não pode ter montagem, não pode ter nenhum tipo de inserção que vá trazer algum tipo de prejuízo à imagem de outrem, mas é permitido fazer a crítica política ela é bem-vinda nesse espaço. Então o partido político ele tem uma ampla liberdade para preparar o seu produto, né, a sua peça publicitária, levar ao ar, né, comunicando a emissora geradora dessa propaganda 15 dias antes da entrada dessa mídia ao ar, né, no ar, e ele precisa entregar a fita. Pode fazer isso, entregar a mídia até 12 horas antes da veiculação da propaganda. O desrespeito às regras pode custar caro tanto para o responsável pela divulgação da propaganda, como para o político. Ele pode ser punido com a cassação do tempo, a cassação do seu programa em bloco no período subsequente. E se a violação ocorrer nas inserções, a punição será a cassação de 5 vezes o tempo tido como glosado pelo tribunal, tido por irregular pelo tribunal. Isso sem prejuízo de uma eventual multa que pode também ser aplicado pela Justiça Eleitoral
em caso de propaganda antecipada, ou seja, quando o partido político se utiliza daquele espaço para beneficiar um determinado candidato. O calendário com as propagandas partidárias já está disponível para consulta nas páginas dos tribunais regionais na internet. E no próximo bloco, o TRE do Rio Grande do Norte oferece recadastramento biométrico e exposição sobre a história do voto em um só lugar. Você sabe me dizer em que situação uma pessoa está impedida de se candidatar? Analfabetos, por exemplo, não podem entrar na disputa eleitoral, assim como cônjuges e parentes de sangue até 2º grau ou por adoção na mesma jurisdição de políticos do Executivo, como prefeitos, governadores e presidente da República. E existem mais restrições. Dá só uma olhada. Durante uma eleição, os candidatos fazem de tudo para conquistar o voto do eleitor. Mas, para se lançar em uma disputa eleitoral, o cidadão não pode ter nenhuma restrição de ser votado. Ou seja, não pode estar inelegível. A inelegibilidade é um obstáculo imposto pela lei que impede alguém de se candidatar a um cargo público. Mas o que torna uma pessoa inelegível? Aí vão alguns exemplos para você entender melhor. O militar em serviço obrigatório não pode ser votado. Os estrangeiros também não, nem os analfabetos. Também ficam de fora da disputa candidatos cassados, os que cometerem crimes hediondos ou contra a administração pública, aqueles que não se desincompatibilizam dentro do prazo, ou seja, que não se afastam do cargo público ocupado meses antes da eleição. Ah, e tem um detalhe. Também é proibida a candidatura do cônjuge e parentes consanguíneos em até 2º grau ou por adoção, na mesma jurisdição dos políticos que exerçam cargos no Executivo, como prefeitos, governadores e presidente da República. Então hoje, para todos os efeitos, a união estável, prevista, também assegurada quanto aos seus efeitos na Constituição, se equivale, vamos dizer assim, ao casamento, nesse sentido, como também as uniões do mesmo sexo. Então, justamente para não desigualar uma eleição, para que não haja nessas relações um candidato que possa se beneficiar, né, do fato de o seu marido, o seu companheiro, enfim, ter um cargo público, nós incorremos também numa hipótese de inelegibilidade. A exceção vale apenas para os parentes de vereadores, deputados e senadores. Nesses casos, não há impugnação das candidaturas por parentesco. A legislação cuida de não impedir essas candidaturas, sobretudo para vereadores e deputados que têm um caráter proporcional. Então, nessas hipóteses, não há a aferição dessa influência que possa inviabilizar a elegibilidade. E por quanto tempo os barrados ficam inelegíveis? Podem levar, por exemplo, a 8 anos de inelegibilidade. Então, um prefeito, por exemplo, que tem as suas contas rejeitadas, um governador ou prefeito que tem o seu mandato cassado, então vai se impor uma inelegibilidade de 8 anos depois, né, da condenação. E em algumas situações também nós vamos exigir um prazo mínimo de desincompatibilização para que a pessoa possa concorrer. Esses prazos, a legislação também própria vai impor, pode ser de 6 meses, pode ser de 4 meses. E nem adianta tentar burlar a lei, porque a Justiça Eleitoral está de olho. Com base nos documentos apresentados pelo candidato e nas próprias informações já lançadas na base de dados da Justiça Eleitoral, que a gente fica sabendo se aquele candidato tem ou não alguma ilegibilidade lançada na ficha dele. É possível que uma informação prévia não contenha os elementos suficientes para concluirmos ele está inelegível ou não está inelegível. O próprio procedimento que regulamenta o registro de candidatura prevê essa possibilidade de se chamar o candidato e pedir que ele esclareça com maiores detalhes se aquela situação que nós verificamos de antemão é ou não uma situação de inelegibilidade.
O TRE do Distrito Federal, por exemplo, considerou o ex-governador do DF, Agnello Queiroz, do PT, e o vice Tadeu Felipelli, do PMDB, inelegíveis por 8 anos. Eles foram acusados de usar a máquina pública em favorecimento próprio nas eleições de 2014. Além da inelegibilidade, os dois terão que pagar multa de R$30 mil. Da decisão, ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Em tese, é um dos casos mais comuns no Brasil, né? Até por conta dessa dinâmica da reeleição, essa mistura do que é governo, do que é Estado e atividade de candidato, as coisas acabam se misturando e por vez ou outra o candidato acaba se utilizando da máquina em benefício próprio, que é justamente a conduta que a lei importa como inadequada. O litoral do Rio Grande do Norte é cercado por belas praias e foi para o meio dessa paisagem que o TRE do Estado levou o recadastramento biométrico. Além de fazer a biometria, os eleitores ainda conheceram uma exposição que conta a história do voto no Brasil e no Rio Grande do Norte. Há quem diga que o paraíso é aqui. Tibau do Sul fica a 77 quilômetros de Natal e é um dos principais balneários do estado. O turismo é a principal atividade econômica da cidade. A praia de Tibau do Sul recebe turistas do mundo inteiro. Na alta estação, as barracas ficam lotadas. E o prato mais pedido é o camarão. O encontro das águas da Lagoa de Guaraíras com o mar é um espetáculo à parte. Estou querendo agora dar um pulo na água para ver se a água também tá tão amistosa quanto o visual, né? Porque isso aqui é um pedacinho do céu. O município de Tibau do Sul foi fundado há 52 anos. Quem nasce aqui é chamado de sul-tibauzense. Mais de 60% da população local vive na zona urbana. Dos 12 mil habitantes, 10 mil são eleitores. Para chamar a atenção dos eleitores para o recadastramento biométrico, a Justiça Eleitoral espalhou faixas nos principais pontos da cidade. O próprio TRE encaminhou para a gente todo o material de divulgação. Já facilitou bastante, porque ele encaminhou os spots, né, que a gente divulgou nos rádios e carros de som passando pela cidade. Foram essenciais para esse trabalho de boca a boca, essa divulgação boca a boca. A 9ª Zona Eleitoral está registrando as digitais dos eleitores dos municípios de Tibau do Sul, Goianinha, Espírito Santo e Jundiá. Prédios de prefeituras e câmaras municipais foram cedidos para a instalação de 30 guichês de atendimento. Muito fácil, muito rápido. Já está apta para votar, então, em outubro? Apta para exercer minha cidadania. O recadastramento biométrico no Rio Grande do Norte começou em 2009. Até agora, 61% do eleitorado foi recadastrado. E para atrair ainda mais eleitores, o TRE Potiguar montou a exposição 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral, que está percorrendo o estado e passou por Tibau do Sul. São cartazes com fatos importantes da história da Justiça Eleitoral no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. A evolução dos títulos eleitorais, das urnas, a primeira eleição direta para presidente, entre outras datas. Para levar para o eleitor, para que o eleitor tenha conhecimento de como surgiu a Justiça Eleitoral, quais são os objetivos e para que ele também passe a ter digamos assim, essa cidadania, esse conhecimento como cidadania, como cidadão, saber a origem da nossa Justiça Eleitoral. Depois de fazer o recadastramento, Alessandra e Ana aproveitaram para conhecer um pouco mais da história da Justiça Eleitoral. Chama muita atenção, os panfletos que eles colocaram, tudinho. Os títulos, né, também que mudou, agora está mais evoluído tudo. Eu achei muito interessante ter colocado, porque eu não sabia. E assim, com essa exposição eu fiquei sabendo, fiquei por dentro de tudo da eleição. O Brasil Eleitor fica por aqui. Gostou do programa? Quer ver um outro assunto referente à Justiça Eleitoral? Então é só escrever para a gente e sugerir a reportagem. O endereço é brasileitor@tse.jus.br. E não se esqueça, esse e os programas anteriores podem ser vistos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá!
Tchau!